Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no nosso terceiro episódio dessa nossa série especial aqui do nosso podcast, né, do FemaCast. A gente está mais uma vez reunido aqui para bater um papo sobre inovação, então dentro desse nosso podcast do Inova Fema. Hoje a gente está recebendo aqui os nossos convidados especiais. O nosso tema central hoje está envolvido com o nosso curso de engenharia. Então a gente vai ter um bate-papo sobre supervisão e fiscalização de obras e algumas operações rodoviárias. Então vai ser bastante interessante esse nosso bate-papo. Mas antes da gente começar as apresentações dos nossos convidados, temos aqui pessoas incríveis com muita experiência para trocar ideia com a gente. Convido você a seguir a Fema em todas as nossas redes sociais, acompanhar a gente no Instagram, então procurem lá Fema Assis, tanto no Instagram quanto no YouTube, também no Spotify, a partir do nosso link específico lá do FemaCast. Então fiquem à vontade para nos seguir. E se você já é um fã da Fema, que já acompanha o nosso conteúdo, já pode deixar desde já o like, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te agradar muito. Caso você ainda não seja um inscrito, já se inscreva. Se você ainda quer conferir o conteúdo para deixar para fazer isso ao final, não tem problema, fique à vontade. No final vou convidar vocês de novo para curtir, para acompanhar as nossas páginas, para acompanhar o nosso conteúdo, porque a Fema tem sempre muito conteúdo quente, muito material importante para informar todo mundo e deixar todo mundo cada vez mais qualificado aí para esse nosso mercado de trabalho. Então, recebo aqui, começando do meu lado direito, a presença, né, do nosso coordenador do curso de engenharia, do nosso professor André. E eu queria que, André, você fizesse uma apresentaçãozinha para o pessoal. Como é que você está? Você está bem? Opa, tudo jóia. Tudo bem, graças a Deus. Eu sou o professor André, professor mestre André Botelho. Eu tenho... Minhas graduações são meio estranhas, assim. Eu sou biólogo, primeiro de formação, e depois me formei como engenheiro civil, fiz mestrado em engenharia ambiental. Estou aqui na coordenação do curso de Engenharia Civil da FEMA e sou professor aqui desde 22, quando o curso abriu. Estamos aí lutando. Estamos aí colocando um curso, na verdade, em uma marcha crescente. Né? Sim, sim. Um curso muito importante, muito bem qualificado, espaços bem montados, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. Quero passar um momento aqui para a nossa convidada, Tatiane Lima. Vou chamar sempre você de Tati, já ficou combinada aqui nos bastidores antes disso. Tati, conta para o nosso pessoal um pouquinho melhor. Quem é você? Bom, me chamo Tatiana, sou engenheira civil, engenheira de produção, tenho especialização em engenharia de segurança, MBA em engenharia rodoviária e laudo de avaliações e perícias. Na minha formação, iniciei com construção civil, tradicional, empreendimentos e construção residenciais e comerciais. Depois me tornei mãe, na pandemia tive que me afastar da minha profissão. Então, depois de 3 anos, né? 3 anos e meio, me retornei nessa área da minha profissão, na área de rodovias. Iniciei com estudos de tráfegos e projetos rodoviários. E a partir disso, fui engrenando em outros projetos, trabalhei com projetos de desapropriação, laudo de avaliação, projetos de supervisão de obras, e hoje eu estou na gestão de projetos da empresa de GEMAP, que ali a gente tem uma diversidade de projetos. Então, eu estou ali, já vai fazer 3 anos, então estou nessa gama de projetos de rodovias. É isso. E o Vinícius é meu esposo, né? Só para... Vocês vão contar. Meu esposo, a gente trabalha... Nos conhecendo na faculdade, estamos aí há 11 anos lá. 11 anos. A gente conheceu na faculdade. Os pais do Joaquim. Os pais do Joaquim. Do pequeno Joaquim. Com essa alegria para nossa galera. Nosso filho estuda junto com o filho do como não é? O caramba, então, só eu que estou sobrando nesse contexto. Mas é um prazer receber você, Tati. E já que você já apresentou o Vinícius, Vini, conta para nós, fora ser o esposo da Tati, o que mais você faz? Bom, vamos lá. Meu nome é Vinícius Schneider, trabalho com rodovias, né? Minha formação inicial foi em arquitetura e urbanismo. Eu logo em seguida já emendei na engenharia civil, sempre gostei da área de engenharia civil, sempre gostei da área de rodovias, até na época da faculdade de arquitetura eu já fazia estágio com rodovias, uma concessão de rodovia lá do Paraná, e aí depois de formado fui trabalhar com outra área, que era de avaliações e perícias, e trabalhei com perícias para seguradoras, né? Regulações de sinistro, trabalhei 3 anos nessa área, uma área muito fantástica também, que você te dá uma oportunidade de aprender sobre várias outras coisas. Aprendi sobre engenharia elétrica, sobre engenharia mecânica, trabalhei com máquinas agrícolas. Então a engenharia, não só a civil, ela é muito ampla, é muito legal de se trabalhar, se te dá uma oportunidade de aprender sobre muitas coisas e você traz isso para a tua vida pessoal também, né?
E também fiz um MBA em Engenharia Rodoviária e hoje, desde 2018, eu trabalho com fiscalização de rodovias, fiscalização de operação de rodovias, né? Fiscalizando a CART, que é a nossa principal rodovia aqui, a Raposo Tavares, né? E sou responsável técnico pela área de sinalização e tráfego. Então, vários ganchos aí para a gente já poder começar essa conversa. Mas eu queria fazer aquela perguntinha clássica. Assim. Então quer dizer que quando vocês foram para a engenharia, a ideia era, o engenheiro constrói casas. Essa é a primeira coisa que o pessoal pensa. Mas já deu para ver que dá para fazer muito mais coisa. muito Você mais trabalhou coisas. em seguros, agora está fazendo o nosso foco da rodovia. Então, só para eu poder entender, né? Quando o aluno pensa, quando a pessoa está pensando em fazer engenharia civil, o leque é amplo, tem espaço para trabalhar em vários lugares, vários cenários. Muito. Até a gente acho que não sabe tudo que o Todas as engenheiro pode áreas, fazer, né? Justamente. Quando eu fiz engenharia civil, eu tinha na minha cabeça, como estudante, eu quero diversificar minhas áreas. Até então, quando eu comecei a fazer estágio, eu comecei numa empresa de luminosos, que era chão de fábrica, que eu fazia orçamentos, projetos de luminoso, totem, fachada, essa parte, e eu fiquei 1 ano e meio. Aí depois eu fui para a área de desapropriação da prefeitura, de laudos ali, que é uma área que, igual eu comentei com o André, a gente não vê na faculdade. E depois eu fiz 1 ano na área de empreendimentos, construção de prédios, uma construtora nomeada lá no Paraná. E então isso eu tinha na minha cabeça. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu vou fazer em diversas áreas. Até rodovia eu fui ter mais conhecimento quando eu conheci o Vi, que o pai dele trabalha muitos anos nessa parte de operação e tudo mais, que eu tive mais esse conhecimento. Então, isso sempre quando eu falo para os estagiários, diversifique, busca, que infelizmente a faculdade não tem como mostrar isso tudo para o aluno, porque é um leque enorme que o engenheiro pode atuar. Então, eu sempre falo, busque congressos, eventos que diversifique isso, para você abrir sua cabeça. Porque às vezes tem uma área que eu me apaixonei foi uma área de desapropriação, que é uma dor de cabeça, mas é gostosa, né? E, igual eu estava explicando para o André, é uma área que você não tem muito conhecimento na faculdade. Você nem imagina que isso vai ter que ter para trabalhar, que tem essa área. E hoje está faltando especialista, por exemplo. E acaba sendo o primeiro passo para uma construção de uma rodovia, uma duplicação de rodovia, você tem que desapropriar para poder abrir o caminho. Então, não é simplesmente falar assim, vou tudo duplicar. Tudo está interligado, né? Sim. Aí a desapropriação ela passa por uma... Aí eu vou trazer um pouco o jabá para minha área. Eu já lidei muito com isso, eu sou advogado, então faço algumas coisas de desapropriação, já fiz algumas situações de desapropriação. Mesmo aquelas que são amigáveis, precisa de um projeto com as demarcações, as coordenadas, para você poder dizer onde que a rodovia ou o espaço vai passar. A última que eu trabalhei tem a ver, que aí também creio eu da área de vocês, mas não é sobre especificamente rodovia, mas era para extração de pedras e algumas coisas assim, tal, que tem tudo a ver com esse projeto que é super complexo, porque quando eu peguei o projeto pronto, falei, minha nossa, em termos de metro quadrado, a gente estava falando ali de 50 mil metros, todo o espaço, mas os descritivos, coordenadas, pontuações, estava tudo anotado onde ia passar cada coisa, porque tinha uma aprovação também de outros órgãos por causa da extração mineral. Isso. Caramba, quanta coisa legal. E aí, também, toda essa diversidade vai precisar de estágios em áreas diferentes. O que você está pensando sobre isso? Então, isso que a Tati bem falou é uma situação que a gente comenta e fala muito com os nossos alunos. Estagiem, conversem, tenham um network legal com o seu supervisor de estágio, converse desde com o diretor até o pedreiro, a faxineira, ou seja, interaja na empresa de uma forma geral, porque você vai aprendendo pequenas situações, pequenas dicas que às vezes a faculdade te dá a teoria, mas a prática às vezes te ajuda a entender melhor essa história toda, né? Se a gente puxando às vezes uma situação de uma avaliação vamos colocar aqui, voltar mais para o que seria o natural do engenheiro natural, assim, o básico, com a construção de uma residência. Você chega, eu aprendi na faculdade que uma viga tem que ser calculada de tal forma, mas aí chega o pedreiro, se você calcular
pensando nessa situação, como eu vou executar, é mais fácil para eu ler um projeto, é mais fácil para executar uma obra de uma rodovia, por exemplo. Então a gente passa isso tudo para os alunos. Eu estava até conversando com um ontem, que era tinha um emprego legal numa empresa de alimentos e agora está estagiando numa grande obra aqui em Assis. E eu falando com ele, você conversa com todo mundo? Eu falei, André, eu sou o cara que conversa com mais pessoas, que todo mundo sabe o meu nome, todo mundo já está recorrendo a mim, porque eu estou tirando dúvida, conhecendo, trocando ideia, e você vê o olho do menino brilhando. Eu falei assim para ele ontem, você vai até falar o nome dele, ô Matheus, bicho, eu estou feliz por você estar estagiando. Você vem para aula com alegria, com coragem, você está fazendo aquilo que você gosta. Que antes ele vinha aqui com aquela cara de cansaço, falando, nossa, me matei de trabalhar, agora eu vou para aula. Agora não. Ele vai para aula feliz, alegre, estagia naquilo que ele está gostando. Ele está vendo aquilo, tudo que ele aprendeu em sala de aula acontecendo e vice-versa. E é muito legal isso. Muito legal. É mais ou menos o que a gente conversou ali nos bastidores, né? O professor da Tati, que ensinou ela a trabalhar com obras de construção civil, né? Prédio e tudo mais, foi o mestre de obra que lapidou ela, né? Quando ela era estagiária. Até hoje, que hoje a gente se tornou amigos e tudo mais, mas a parte de execução da obra mesmo foi que, vamos dizer assim, eu era o carrapato dele na obra. Sim. Então eu ficava lá dele, ele me ensinava, a gente criou amizade, ele me explicava. Que na sala de aula a gente vê ali o prático, no papel. Tá, mas lá na hora, se acontece um imprevisto, o que a gente vai fazer? Sim. Se estoura alguma coisa, o que a gente vai fazer? Vai recorrer ao livro? Não, você tem que agilizar e resolver. Pensar rápido, e isso é quem está ali fazendo, executando, que tem esse tato, essa jogada, o raciocínio lógico. Então, tudo isso envolve. Sim. Eu acho muito importante. E é excelente isso que você está falando, porque muitas vezes a teoria vai dar para a gente a limitação do material, que às vezes o prático não tem, as regras que às vezes uma norma exige, uma legislação exige, que o prático não tem. Então, você vai adaptando para chegar na melhor solução, que esse é o papel do engenheiro, né? Melhor solução com economia, melhor solução para que o nosso cliente saia satisfeito, mas sempre se atentando para situações que às vezes fogem da teoria, mas não que ela não seja importante, muito antes pelo contrário, mas que vem atender para aquele momento, para todo mundo sair de lá satisfeito com o resultado do trabalho. A gente costuma dizer que o engenheiro é um solucionador de problemas. Né? Sim, a gente adora problema. A gente adora problema. Acho que todas as bons problemas têm problemas, uma parte de solucionador de problemas, né? Porque o que mais a gente precisa na sociedade, na interação, é unir essa teoria prática para resolver problemas. Isso. Quando a gente toma consciência disso, me parece que a gente encontrou o caminho certeiro para que todas as profissões se encaixem, né? Resolver problemas. Então, eu também olho para a minha profissão original dessa maneira, a minha posição aqui na faculdade hoje, né, como diretor executivo, é uma solução, um participante, né, de todo esse processo de solucionar problemas. E aí vocês trouxeram para mim uma visão muito interessante dessa conexão de teoria e prática, né? Então, acho que não dá para dizer que engenharia se faz sem atividade prática. Tem que ultrapassar esses... E torna o estágio, assim, mandatório, né, no contexto da engenharia, né? Sim. Porque pra gente que olha a engenharia de fora, eu falo como leigo, então agora eu vou aproveitar toda essa minha falta de conhecimento da engenharia para poder perguntar algumas coisas para vocês. Porque, querendo ou não, eu vou dar aproveitar uma informação que o André trouxe. Vou conectar economia e bons resultados. Isso na planilha de custos de vocês é avaliado em todos os cenários, tanto na construção, quanto na fiscalização, quanto nessa operação, tudo isso é levado em consideração. Sim. Com certeza. Vocês estão planejando uma rodovia, por exemplo, não é só ir lá estudar o solo e ver quanto que vai custar para fazer a terraplanagem. O custo é o primeiro, né? Você já faz o projeto pensando no custo. Por exemplo, o projeto de sinalização, que é um custo alto, vamos dizer assim, depois da rodovia que a gente ter uma rodovia, ela já está ali, vai duplicar. O que dá para a gente reaproveitar? Das placas que estão ali. Porque placa é um custo alto, defensa é muito alto. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para você ver o que tem ali, o que dá para reutilizar, o que dá para fazer para diminuir o custo para uma concessionária, quem vai fazer o empreendimento ali da rodovia. Sim. Então, tudo você tem que levar. O custo é incentivo ali na hora da elaboração do projeto. Só para fazer um gancho, para você ter uma ideia, hoje uma placa dessas aéreas de semiporte tem uma base, uma estrutura de metal e a placa está lá em cima. É o preço de uma casa.
Caramba! Custa mais de 100 mil reais um semi-porte daqui. Bom, É primeiro que muito... eu não vou precisar de um semi-porte. Já sei que quando eu ouvir a palavra semi-porte que eu tenho que pensar numa caixa registradora. Cara, jura mesmo? Só a chapa custa em torno de 30 mil reais. A chapa já com a película, diagramado e tudo mais. Caramba, É muito tá alto uma o coisa que custo eu da- não imaginava que custasse tudo isso. É Então- absurdo. Então, o orçamento vai ali lado a lado com o projeto para sempre o que der para reaproveitar, colocar, diminuir. Então, o custo para a implantação de rodovia é muito alto. Caramba, não, mas Então, é imprescindível. eu assim. imaginei que os custos, óbvio, fossem os mais caros, tivessem a ver com a fundação, com toda essa... Eu acredito que ainda sejam Sim, os mais é, caros. é. Mas na hora que a gente pensa em sinalização, que é uma reclamação que o motorista sempre faz, que falta Isso. sinalização, é realmente uma tarefa complicada. É caro, é muito caro. Então, por isso tem todo esse cuidado do orçamento com o projeto. Então, você tem que andar ali junto na elaboração, pensar alternativas, soluções para poder diminuir o custo para a execução. Caramba, E eu tô aí vendo. que entra a supervisão. Vou né? olhar agora com muito Acompanhamento. mais respeito aquelas placas penduradas. Por que tá porque- faltando, né? Não, caiu a placa, não entendo. Então. Cara, às vezes a gente vê, nossa, nessa placa tá quebrada, ou então às vezes a gente vê pessoas, né, que depredam sinalização. Fala, caramba, olha o impacto que isso gera do seu ponto de vista global, né? Porque o custo para corrigir aquilo é alto, isso de alguma forma vai sendo repassado nessa cadeia. Uhum. Então entra até do ponto de vista do social, de respeito a essas coisas que foram construídas para uso geral. Sim. Caramba, eu não imaginava que fosse algo nesses padrões. Aí foi o que eu fiquei de queixo caído, perdi. E é muito legal essa fala dos dois, voltando para a área acadêmica também, dessa questão da teoria com a prática, porque existem legislações estaduais, federais, às vezes até municipais, que exigem sinalizações mínimas, com distâncias mínimas e máximas, que a gente tem que respeitar, senão às vezes a rodovia não pode nem ser alterada. Isso. Então, quando a gente trabalha com custo, a gente tem que entender duas situações. Eu tenho que respeitar as regras com o, não digo o mínimo de custo, mas com o custo mais racional possível. Isso. Reaproveitando placas que podem ser reaproveitadas, desde que elas tenham condições de ser reaproveitadas, né? Porque muitas vezes a gente pensa que uma rodovia é somente para quem está transitando nela. Se eu estou no carro, a rodovia é minha. Só que às vezes a rodovia é um caminho para um resort, para uma área turística, para um atrativo turístico. Então, entra essas placas que vão fazer vínculos entre cidades, vínculos comerciais, que vão muito além de pôr asfalto. Isso. Né? Aí você pega assim, uma placa pequena para uma sinalização turística, que às vezes a concessionária pensa, nossa, mas eu vou gastar 30 mil reais numa placa. Só que está causando, esses 30 mil reais vão trazer um reflexo de fomento de emprego, de economia, da economia circular naquele território, que às vezes 30 mil reais não é nada. Isso. Não é nada. Né? Então é isso que a gente falou lá no início, é a união da teoria, que está dentro da legislação, com a prática de você entender as melhores situações, para você colocar o que é necessário, onde é realmente necessário. Falando sobre esse tipo de investimento, uma curiosidade que muitas vezes o pessoal não sabe. Aquelas placas azuis de saída de posto de serviço, posto de gasolina, tem aqueles símbolozinhos. Aquilo lá não é responsabilidade do poder público, nem de uma concessão de rodovia, de implantar. É o próprio dono do posto que paga para colocar aquela placa lá, diagramada, certinho, nos padrões dos manuais técnicos, para que chame a atenção do usuário para entrar no posto dele. Então ele investe esses 15, 20 mil reais naquela placa para que oriente o usuário. Isso vai trazer um retorno para ele. Olhando de fora, assim, também acho que eu posso concluir uma coisa, né? O transporte rodoviário no Brasil é o preponderante. Isso me parece muito fácil de ver. E essas sinalizações, não só as construções e ampliações, porque toda vez que a gente vê notícia de divulgação dessa área de rodovias, a gente está falando, porque tem que duplicar, porque tem que aumentar, porque tem que construir a rodovia em tal região do país, porque está há não sei quantos anos aquela obra lá parada. Ou seja, o investimento de energia, né, de conhecimento, energia pessoal, dinheiro, etc., dentro desse ambiente de rodovias no Brasil é muito alto. Sim. E, claro, a gente ainda sabe que precisaria mais, mas ainda assim é algo que já é um investimento hoje que representa uma quantidade elevada de dinheiro. Né? Sim, sobretudo no estado de São Paulo, né? Que hoje a gente tem
das 10 melhores rodovias do país, 8 são no estado de São Paulo. Então, o investimento na área de infraestrutura no país sempre foi muito grande e tem aumentado cada vez mais. Você vê, voltando às concessões do Paraná lá agora, vai ter muita oportunidade ali também de trabalho até para quem está recém-formado também, vai aprender, trabalhar, fazer estágio. Para a região ia fazer norte está justamente saindo essa bastante. pergunta. Para a região norte está saindo bastante, o DENIT está lançando bastante estradas, duplicações, implantações de rodovia na região norte. Então está crescendo muito essa parte da infraestrutura. E aí tem oportunidade para o aluno nosso, que por exemplo da FEMA vai se formando, ele consegue ser contratado por uma empresa que vai trabalhar nessa área rodoviária. Sim, com certeza. Então tem um campo em expansão muito importante. Sim, sim. Continuar conversando sobre Uma isso. curiosidade que também, não sei se para agora, nesse segundo semestre ou início de 2025, tá para sair a concessão o trecho que falta da Raposo Tavares, de Ourinhos até Itapetininga, isso vai ser concedido também. Então, é uma outra oportunidade que tá aparecendo aí aqui na região. Cara, tem muita coisa. Muito trabalho, muito né? trabalho. E é interessante a gente falar sobre isso, que às vezes, quando a gente pensa em engenharia civil, a gente pensa só em obra civil. Só que a presença do engenheiro civil não se dá só aqui onde nós estamos, numa instalação e aqui no Hub, mas assim, às vezes a presença dele numa estrada, numa gestão de um porto, de uma ferrovia, de um aeroporto, são locais que muita gente não pensa o que o engenheiro está fazendo ali. Isso. Justamente. Né? Nessas áreas que vocês trabalham de fiscalização, de operação, já teve alguma vez de vocês assim estarem conversando em alguma roda de amigos e falar que vocês trabalham em estrada, e a pessoa, mas o que vocês estão arrumando ali? O que esse engenheiro faz ali? Não, e familiar mais ainda, né? Mas você não constrói casa? Mas você não trabalha em prédio? Mas você faz orçamento? Você faz partida de gestão? Mas o que é gestão? Sim. Então tem, diversas. Eu falo, mas faz um projetinho ali. Não, mas eu trabalho mais focado em estrada e tal. Não, mas estrada precisa disso? Não é só o pessoal lá executando? Tem muito. É que essa área mesmo, eu falo, né? Igual eu falo, eu tive conhecimento depois de 2000 não, a gente pensa? 2013. 2013? Essa é a primeira vez que eu vejo esses papéis se invertendo. Não, mas ali a data não é comigo, eu esqueço mesmo. E então, eu falei assim, que fui conhecer por conta da família dele ter a vivência maior ali, né? Eu não tinha, né? Eu praticamente fui a primeira pessoa formada na minha família. E engenharia civil, nossa, que é isso? Vai construir prédio. E eu fui para outra área, até minha mãe falou assim, mas por quê? E aí, então, tem esse, vamos dizer assim, as pessoas leigam nessa parte, né, vamos dizer assim, porque não é uma coisa muito falada, não é uma coisa muito demonstrável, tem que estar achado, engenheiro, casa, engenheiro. Então isso tem que ser mudado um pouco, para até os alunos entender, porque se for igual a minha família, que não tinha muito conhecimento, limita. A pessoa, o aluno já vem para a faculdade limitado, vou construir casa. Mas não, tem outros ambientes, para outras áreas para ser seguida. Isso é muito importante reforçar para o pessoal. Eu sou arquiteto e engenheiro civil. Tinha tudo para estar na área de construção de casa, né? Projetando. Sim. Hoje, se eu pegar um projeto de uma casa para fazer, eu apanho. Porque você vai conseguir responder aquela clássica pergunta. Você tem conhecimento dos dois lados. É verdade que o arquiteto quer construir tudo redondo e o engenheiro quer construir tudo quadrado? Por incrível que pareça, assim. Mas eu acho que assim, o arquiteto ele tem que acompanhar muito o que o mercado está consumindo. E alinhar isso com conforto térmico, acessibilidade, saber projetar o que o público está consumindo de uma forma eficiente, com eficiência energética, com eficiência, não só deixar bonito, né? Um bom arquiteto ele sabe fazer as duas coisas, aproveitar o que tem no ambiente e utilizar isso, utilizar vento a favor, utilizar iluminação a favor e
E muitas vezes, para ele fazer isso, ele acaba criando umas aberturas estranhas que o engenheiro pena para calcular. E é por isso que tem essa não digo uma rixa, mas criou esse estereótipo assim que tem briga entre engenheiros e arquitetos, sobretudo quando houve a separação dos conselhos, aí, que o arquiteto até 2013 ele configurava junto com o CREA, né? O conselho do engenheiro, do arquiteto era junto com o CREA, e depois em 2013 criou-se o CAL lá, separou os conselhos. Mas, cara, eu acho que um complementa o outro, né? Não dá para ter essa briga. Não vive esse mundo, não vive. praticamente. Cada um no seu quadrado, cada um na sua atribuição, e os dois trabalhando junto, eu acho que é a melhor dos mundos, né? Sim. Aqui na FEMA, isso não existe nenhum tipo de dificuldade, porque a galera anda junto, está no mesmo bloco, com as conversas são sempre juntos, os professores todos juntos, tudo construindo. A integração das duas disciplinas é muito importante, né? Sim. A integração é primordial. Quando a gente estava na faculdade, isso existia também, existia Olimpíadas e essas integrações muito bacanas, projetos que fazia os dois cursos interagirem também. Isso é uma coisa muito bacana para quebrar esse paradigma aí, né? Eu acho que é muito interessante. Não, são visões interessantes, mas vamos voltar um pouquinho, que eu queria fazer umas outras perguntas também. A gente tinha uma proposta de falar um pouco mais sobre a fiscalização de como que acontece lá essa fiscalização de segurança, de construção das rodovias, etc. Então, como um usuário que viaja de vez em quando encontra lá os cones delimitando o espaço, que eu até gostaria de passar por lá, porque a gente não sabe exatamente o que vai enfrentar, e porque o trânsito se intensifica e tal. Aquilo lá é pensado, tem critérios técnicos, né? Imagino eu, estudo, mas aquilo lá é pensado e por vocês também dentro dessa parte da engenharia, ou tem alguma outra equipe que toma conta disso? Não, isso é pensado dentro da engenharia. Sempre que vai ser feita uma intervenção na rodovia, existe um projeto que tem que ser aprovado da sinalização. A sinalização tem que atender todos os critérios mínimos que são previstos. Existe manual para isso. Para cada tipo de obra existe uma sinalização específica. Hoje, eu falo com mais propriedade, nas rodovias estaduais de São Paulo existe um manual de sinalização específico para obras. É um caderno só para sinalização de obra. Então, cada tipo de intervenção que vai ser feita na rodovia, existe uma sinalização específica, um material específico a ser utilizado. A questão do homem-bandeira que se mencionou, existe um posicionamento correto do homem-bandeira. A distância correta. Existem tipos de intervenções que exigem até 2 homem-bandeira, um no começo, o outro mais à frente, para reforçar. Às vezes, quando tem uma situação que gera fila, esse homem-bandeira tem que ir acompanhando o rabo de fila para evitar que haja uma colisão traseira ali nesse rabo de fila. Então, tudo isso é pensado e tem que ter um responsável técnico por isso, né? E também tem questão de tempo de fila, tem tudo isso é pensado. Tem operadores de pare-siga, né? Senão congestiona a rodovia, tem todas essas questões. Que tempo máximo de fechamento. Muitas coisas que a gente pensa, nossa, você vê um pare-siga, nossa, vou ficar 3 horas aqui. Só que dependendo da situação, 3 horas você inviabiliza o tráfego de uma rodovia inteira. Sim. Então tudo isso tem que ser ponderado, calculado, porque o usuário continua tendo conforto e ao mesmo tempo não pare a obra que está sendo executada, né? Porque não tem como construir ou então passar por sem ter um espaço de segurança para operar essas máquinas. Olhando do seu ponto de vista racional, para quem não está atrasado para chegar no destino, para quem está atrasado, aí tudo ali atrapalha, né? Sim. Mas nesse contexto, agora você falou que às vezes 1, às vezes 2, então eu já vi épocas em que não tinha nenhum, outros momentos em que tinha 1, outros momentos 2, sinalizando lá com a bandeira. E agora já dá para entender um pouco melhor como foi que chegou nessa, porque não é assim aleatoriamente, não é. E quando o pessoal está, por exemplo, cortando grama na beirada, é outro tipo de manutenção, e outro tipo de sinalização.
para cada tipo de serviço existe uma sinalização específica. Pintura de faixa é diferente do corta-grama, que é diferente de Pintura construir de faixa, viaduto. implantação de taxa, é uma sinalização que ela é constantemente em movimento, então fecha um tanto, aí ele vai evoluindo, quando chega lá no final, vai desmontando daqui, normalmente eles fazem 4, 5, 6 quilômetros por dia, então não dá para você deixar esses 6 quilômetros fechados, porque gera um prejuízo para o tráfego, então ela vai sempre se movimentando, daí tem todo um protocolo a seguir para ir se movimentando essa sinalização, é bem complexo. Pra gente que tá ali olhando, é só a galera tá pintando a faixa, a galera mas Tá atrasando a viagem. para quem quer ser engenheiro, não, eu vou desconsiderar quem tá com pressa, porque para esse piloto tudo vai atrapalhar o assunto. Então, porque a gente vê também algumas obras, por exemplo, que são obras que são demoradas para fazer, por exemplo, construção de essas vias elevadas, pontes sobre a rodovia ou abaixo, o aterro, etc. Isso tudo dá muita dor de cabeça para vocês calcularem, não? Dá. Precisa de um monte de engenheiro para trabalhar nessas missões, um monte de gente. Isso. Aí, no caso de projetos, geralmente, cada um tem, né, um engenheiro só. Por exemplo, tem disciplina de geometria, sinalização, pavimentação. Aí, geralmente, é um profissional para cada especialidade. E aí, no final, faz a compatibilização dos projetos. Então, sempre vai ali trabalhando 3, 4, 5 engenheiros ali, cada um na sua especialidade, drenagem, terraplanagem, cada um vai fazendo aí. Não é um engenheiro só que vai fazer tudo, porque é amplo. Então, tem muita normativa a ser lida, tem muito cálculo a ser feito. Então, geralmente, sim, se a pessoa quiser se especializar em geometria, ela ali vai ter demanda. Pavimentação vai ter demanda, drenagem vai ter pavimentação. Então, geralmente é um grupo, é um time que... Eu estou imaginando o critério de dificuldade que tem entre construir, por exemplo, um viaduto numa rodovia aqui no interior do estado que tem espaço e construir isso lá no centro de São Paulo. Vamos reformular esse acesso aqui, vamos fazer. Talvez o exemplo não seja bom, mas ele virou notícia há muito tempo atrás, agora esse assunto já não aparece mais, mas aquele espaço do Minhocão em São Paulo, que o pessoal deve ter feito um exercício criativo, assim, o melhor que foi possível na oportunidade, tenho certeza disso, mas ainda assim não foi possível encaixar aquela obra naquele tamanho sem que houvesse transtornos para a população que mora ali Não perto. tem como. Um exemplo mais recente, para quem conhece São Paulo, trafega na Castelo, a CCR acabou de fazer um acesso para Osasco. Cara, foi muito rápido. E eu passei 2, 3 vezes nesse período de construção, eles fizeram, acho que em 5, 6 meses, eles conseguiram fazer um acesso ali entre Barueri e Osasco, ali fizeram um acesso, tá pronto, tá liberado para tráfego. Então, assim, é um desafio muito grande. Aí vem equipe e vem custo, né? Porque quanto mais rápido, custo maior. Então vem tudo isso, né? Aí vai a questão do qual vai ser o retorno, o investimento. Melhor tecnologia, isso, então é tudo. E o impacto, né? E mais que tudo, o impacto que vai ser gerado ali para os moradores, quem é ali no entorno. Tem tudo isso também tem que ser estudado. Como na construção, quando você vai fazer um certo empreendimento, você tem que fazer um impacto no relatório de impacto da eficiência. A mesma coisa na rodovia. Você tem que ter um estudo. O que vai gerar ali? Qual vai ser o impacto para a população que tem ali? O que vai ser? Então... O trabalho que vocês fazem eu posso chamar de incrível mais de uma vez. Eu não sei, Zé, eu vou falhar aqui nas informações porque eu não tenho precisão disso. Mas mudando um pouquinho só de contexto, eu recebi um tempo atrás umas sugestões de postagens que não só construir um viaduto rápido, mas o pessoal parou acho que em 48 horas num determinado país, instalou um acesso subterrâneo numa rodovia. Acho que na Noruega eu vi um vídeo. Num outro momento, os caras viraram uma estação de trem. Ela era assim, sei lá, era norte-sul, virou ela para leste-oeste sem derrubar as paredes. Eu falo, caramba, tem umas coisas que eu, por exemplo, não imaginava que fosse possível. Porque quando você pensa em uma construção, você fala, tem um alicerce profundo aqui que não dá para simplesmente ir lá e falar, vamos tirar isso aqui, né? Vamos tirar essa que ela não é importante. Mas você fala, cara... A galera faz umas coisas que é de duvidar mesmo que seja possível para quem é leigo. Uma obra que eu estudei ela, não 100%, mas eu assisti vídeos, ela até passou naqueles mega construções lá, viaduto de Millau na França. O engenheiro, ele utilizou
o carrinho de uma máquina de costura como ideia para poder construir o viaduto em solo e ir transportando ele. Então, era um sistema, ele construía toda a plataforma, agora eu sei macaqueava, levava, voltava. Então, assim, é o que a gente falou. Engenharia. 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 Encontro de soluções. Então é um problema, né? Agora tem que só fazer a ponte ser transportada. A galera construiu as pirâmides. Sim. Então tá na hora de a gente construir outras Com coisas. custo, tudo dá certo. E a engenharia é muito fascinante, né? Fascinante, sim. Sem dúvida. E puxando esse gancho que a Tati colocou, que às vezes você está lá num grupo projetando um viaduto. Aí o pessoal diz, não, mas você é engenheiro, você sabe calcular um viaduto do início ao fim. Aí eu brinco com os meus alunos que o engenheiro é igual médico. Você quer ir no oftalmologista, você não vai num cirurgião, mas o cirurgião também é médico. Não, mas você vai no oftalmologista. É uma coisa do engenheiro. Eu quero construir uma estrada. Eu não vou no engenheiro que mexe com saneamento básico. Ele teve a disciplina de estradas, assim como o médico também teve a disciplina de oftalmologia. Só que ele é cirurgião. Então você vai no especialista para buscar a melhor solução. Isso acontece também com a engenharia civil. Né? Igual o Vinícius disse, eu já sou arquiteto, sou engenheiro, eu sei construir uma casa, mas se for para construir uma do zero hoje, eu vou penar muito mais do que um colega que é especialista. Já está na área e vice-versa. Ou seja, onde que eu quero chegar? Para quem quiser vir aqui estudar com a gente, ele vai ter toda essa gama de conhecimento. Para vir aqui, ele vai ter uma disciplina de estradas, vai ter uma disciplina de estruturas, vai ter disciplinas voltadas para todas as áreas da engenharia. Aí ele vai sentir o gosto dele e vai cair de cabeça naquilo que ele... Ou cair de cabeça ou com os pés, né? Dependendo de como for o futuro dele. Eu espero que com os pés e depois com a cabeça, para ele poder sentir qual das áreas da engenharia que ele se sente mais confortável, que ele se apaixone, que entre no DNA dele, para que ele se torne o que algumas pessoas chamam de mosca branca, aquele cara que você pode dar maiores problemas para ele, que ele vai enxergar e falar, não, já vi isso aqui, você faz assim, 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 cobrar bem, viver disso e trazer felicidade para o cliente. É uma mistura, né? Voltando, a gente acabou, na verdade, fazendo a volta e entrando nisso. Realização profissional, custo e resolver problemas na prática, etc. Sim. Mas uma coisa que a gente também tinha combinado um pouco mais cedo era a gente falar um pouquinho mais sobre essa história da visão do engenheiro na segurança das pessoas que estão ali. Não na segurança do usuário da rodovia, mas o cara que está ali trabalhando. Sabe? Quem está ali cortando grama, quem está ali... O operador que está trabalhando numa duplicação. Porque nesses projetos de sinalização, vocês também pensam muito sobre isso. Não pensam? Sim, principalmente. Na segurança do trabalhador, por assim dizer. Principalmente. Tanto fazendo um leque das duas, na infraestrutura e na construção, a segurança do profissional é imprescindível. Porque até na infraestrutura tem muitos riscos, né? Você está fazendo talude, tudo ali é terraplanagem, qual o risco? A gente já teve casos de histórias assistindo no Brasil que o cara estava fazendo a pavimentação e não puxou o freio de mão do compactador e acabou passando por cima dele. Então, tudo questão de atenção. E são, assim, os acidentes que pode ter uma construção de rodovia são acidentes fatais. Então, a segurança do profissional ali é muito importante. Então, isso é muito bem pensado também no projeto. Por isso que entra a sinalização de projeto de obras para rodovias. Por isso tem um manual, que ele envolve tudo, que tem que ter tudo para poder construir, não é simplesmente fechar ali e vamos lá. Não. Pensando nessa parte de segurança também, nessas últimas revisões que houveram dos manuais de sinalização por parte do DR de São Paulo, foi publicado à parte um caderno específico para segurança também. Então tem um manual de segurança voltado para a execução de serviços. Então, assim, está sempre sendo pensado a melhor maneira de se executar sem causar tanto impacto e alinhado à segurança, né? Sim, e é muito legal a gente pensar nessa questão de segurança, porque às vezes estão me colocando no local de um usuário de uma rodovia que está em obras. A gente tem aqui no Paraná, a rodovia tem uma série de obras ali, de situações que estão acontecendo. Então, às vezes, você tem que sair de uma velocidade de cruzeiro
na velocidade constante de 100 km por hora e baixar para 40, 30, porque tem pessoas ali que estão trabalhando, né? Tem não só pessoas, tem pais, tem mães, tem irmãos que estão ali trabalhando, e assim como você também quer voltar para casa depois. E muita gente não se atenta que por que eu tenho que abaixar tanta velocidade? Porque às vezes uma pedrinha pequenininha pode bater um acidente num olho, numa perna e causar um acidente grave, né? A gente pensa, não, é só fatal, não, mas tudo pode acontecer. Ali é um ambiente aberto, literalmente tudo pode acontecer. Um usuário pode furar um pneu, pode... De tudo. Então a segurança tem que ser 1000%, tanto o usuário quanto o dinheiro não pode nem piscar. Não. Né? A gente teve um acidente fatal, não me recordo se foi no começo desse ano, no final do ano passado, uma área de segurança, sinalizado, ok, tudo certinho. Um senhor passou mal, invadiu a área de cone, atropelou um colaborador da concessionária, foi fatal. Então, mesmo sinalizado, ainda corre esse risco. Então, tem muita gente que negligencia isso. Você tá passando uma rodovia, você vê uma sinalização ruim, mal feita, o próprio empreiteiro acaba, às vezes, negligenciando isso, e é nessa hora que entra o papel da fiscalização. E para trazer justamente essa pergunta, porque não basta planejar, tem que fiscalizar. Cobrar. Isso entra a fiscalização de operação e, na caso de supervisão, é acompanhar isso. Acompanhar a execução, está fazendo da maneira correta, está seguindo o projeto, está dentro do custo, está com o EPI, segurança, tudo ok do funcionário, da obra, do usuário. Então, a supervisão fica mais ali na parte da construção do serviço e a fiscalização fica, vamos dizer, correndo o trecho para ver se tudo isso está ok, está dentro, está fluindo, né? Não está gerando nenhum risco para o usuário. Nem para o pessoal que está aí trabalhando, a mesma coisa. Né? Então... E pegando assim, quando vocês vão planejar uma estrada, seja pequena, média, grande, o que durante o conhecimento de vocês, a formação, que vocês nunca se atentaram, o usuário é uma pessoa que está usando a estrada, assim. Pô, por que é planejado assim e não assado? Às vezes a pessoa pensa, eu vou fazer um viaduto, uma curva. Por que eu não poderia ir reto? Por que tem que ter aquela curvona de todo tamanho? Falo, nossa, mas aqui gastou asfalto pra caramba. Poderia ter feito reto isso aqui, deixa eu subir, deixa eu resolver isso. Porque essa é uma dúvida que às vezes muita gente tem. Por que é assim e não assado? É por conta da geometria, né? Porque às vezes, por exemplo, assim, numa área de serra, se você falar, por que eu não traçou uma linha reta aqui, chegou mais rápido? Porém, mas você vai ter o impacto ambiental, às vezes a questão da desapropriação, às vezes é uma área muito ali, o custo vai ser muito alto, às vezes fazer assim, não vai ter tanta desapropriação, faz parte mais, vamos dizer, uma área pública, né? Enfim. Então tem todos esses custos que justifica o traçado, a economia, principalmente na economia. Né? Hoje, o principal, a gente estava falando no começo sobre custo, o maior custo numa construção de uma rodovia é a movimentação de terra. É o principal, é a movimentação de terra. Então, se você não faz um estudo de traçado, tentando aproveitar ao máximo do terreno natural, vamos dizer assim, do relevo que tem ali, você acaba morrendo com movimentação de terra. E muitas vezes você não consegue ter uma jazida, um local onde você vai buscar a terra próximo daquele aterro que você está fazendo. Tem casos que você tem que andar 60 quilômetros com um caminhão para poder trazer terra, para poder fazer teu aterro. Né? Então, nessa área, né, nessa hora que entra a compatibilização das disciplinas. Da geometria, movimentação, sinalização. E é o que a gente estava comentando, que a parte de se aprofundar em BIM, né, que é a modelagem baseada em informações. Então, você tentar extrair todas as informações possíveis e modelar, compatibilizando todas as pastas, né, E é para isso que tem que ter um especialista para cada área, porque não adianta o cara querer falar que sabe fazer um projeto de rodovia do início ao fim, porque não sai. É igual o pato, você precisa ter essa nada discussão. Pedala, nada anda e voa e não faz nenhuma das três coisas dele. Mas ele ainda faz alguma coisa. É o generalista. Sim. Porque para fazer uma rodovia bem feita tem que ter essa discussão.
Porque você pode saber tudo teoria, mas assim, a visão, às vezes o André tem uma visão que eu não estou vendo, o Vinícius tem, então tem que ter essa discussão para ter as vivências do dia a dia, os conhecimentos teóricos, práticos. E é interessante isso que o Vinícius bem disse, porque no curso de engenharia você tem diversas disciplinas, desde as básicas, as profissionais, as que dão as disciplinas específicas, que muita gente, os alunos não se atentam, muitas vezes porque não são disciplinas que são de carga pesada, tipo a mecânica dos solos, uma fundação, uma disciplina às vezes de hidráulica, de hidrologia, você vai se atentar para a importância dela, não que você esteja no mercado, trabalhando com uma coisa que você nunca imaginou que ia trabalhar. No caso de estrada, por exemplo, que chama esse gancho, você está ali produzindo projetando um trajeto, só que no meio daquele trajeto tem uma nascente, tem um rio, como que eu vou trabalhar essas questões? Né? Se você não se atentou para aquelas disciplinas antes, você pode chegar em soluções, às vezes, não muito bem colocadas, e aí você vai ter que consultar colegas especialistas dentro do time, né? Trabalhar em grupo para poder achar sempre as melhores soluções. É igual da supervisão, né? Quando está fazendo a execução, a gente tem que fazer os ensaios. Eu acho que não sei, a gente é laboratório de solos, então tem que fazer a granometria, tem diversos ensaios que tem que ser feitos. Mas por que eu estou aprendendo esse ensaio aqui? O laboratorista que vai fazer? Não, mas você tem que ter noção por que está fazendo aquilo, para que serve aquilo. Sim. Então é muito importante. Eu falo porque na faculdade eu fazia essa disciplina, eu falava, nossa, para que eu estou fazendo isso? Você se questiona da mesma forma. Por que eu estou fazendo isso? E hoje eu percebo, porque assim, você tem que saber a qualidade do material. O ligante do papel tá ok, tá na temperatura certa, por que assim? Então, tem tudo isso. Então, você consegue ver que lá atrás eu falava, nossa, uma matéria de pegar solo. um punhado de E terra, agora, colocar 10 peneiras uma em cima da outra, Então, Pra que eu tô fazendo vendo isso? Hoje eu falo, isso é uma matéria que eu não gostava. Então, isso eu falo, isso é uma matéria que eu, sinceramente, não gostava muito na época da faculdade, que hoje... Por fim, depois de usando, tô lá acompanhando para ver os ensaios, para ver se tá tudo ok com o material. Então, sim, isso é que lá atrás a gente não percebe. Que bacana, que bacana. Olha, meus caros, eu agradeço de fundo de coração assim, a presença de vocês hoje nesse bate-papo, foi muito bacana. É o primeiro de muitos, sim, com certeza a gente vai ter a oportunidade de a gente se reunir em outras ocasiões para falar sobre alguns outros aspectos mais específicos, quem sabe até trazer aí alguma opinião de algum aluno, alguma curiosidade com a presença de alguém que tenha mais curiosidades do campo específico, talvez até com imagens ou alguma coisa que aconteceu lá no dia a dia de vocês. Fico muito feliz mesmo e eu gostaria, né, nesse momento que a gente se despede, que vocês deixassem a mensagem final de vocês desse nosso bate-papo. Dessa vez, em vez de a gente fazer daqui para lá, vamos retornar, né? Vamos começar pelo Vini agora nessa despedida. O que você gostou do nosso bate-papo? Cara, adorei, agradeço o convite. Bem, você falou, faltou muita coisa a gente falar, tem muita coisa pra gente falar ainda, até da parte de fiscalização de rodovias, que eu tinha planejado falar muita coisa e acabamos não falando. Não consegue, né? O espaço é curto, né? Acho que daria para uns 3 episódios aí de podcast, aí tem um assunto para bastante coisa ainda. Mas é muito importante a gente apresentar um pouco mais sobre as outras áreas da profissão, né? A gente sentiu isso quando a gente sai da faculdade, igual quando você sai da casa da mãe, né? E aí, o que eu faço agora? Como é que eu vou fazer um arroz com feijão? É mais ou menos essa sensação quando a gente se forma, né? E se a faculdade te dá esse suporte, te dá essa informação sobre esse direcionamento, é muito mais fácil, eu acho, né? E eu vejo que a FEMA tem essa preocupação com os alunos, eu acho muito importante. E é isso. Abrir, né, dar oportunidades, porque eu mencionei, eu senti muita falta disso. E é importante eles conhecerem. E também, assim, não depende só da faculdade, depende muito do aluno. Porque eu vejo que tem faculdade que dá oportunidade, mas o aluno não é proativo, não quer buscar, quer que tudo de mão beijada, não é assim que funciona. Então ele também tem que buscar informações, trazer conteúdo também até para o coordenador, falar, vi isso, que legal, vamos fazer isso. Porque esse mundo da estrada está crescendo muito. Então é importante que eles busquem isso, que busquem conhecimento, que esteja sempre ali ativo, para não ficar para trás na hora que se formar. Não ficar só achando que sou só engenheiro de casa. Eu tenho um leque maior, buscar mais informações em outras áreas e sempre estar
e inovando, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra e tem que buscar. Ser um aluno proativo, sempre falo, seja proativo e vá atrás. Não fique esperando de ninguém, vá atrás que eu falei, eu levei isso para minha vida. Sempre fui atrás, sempre, e graças a Deus sempre abriu grandes portas para mim, né, profissionalmente. E assim, estou à disposição de vocês, a gente pode marcar outras para a gente passar isso para os alunos e bater essa conversa, porque conversa de civil tem um monte para ter aí, né? Tem um monte. E é legal, eu agradeço muito vocês estarem aqui hoje e quem está nos assistindo para perceber que a engenharia civil nossa, não tem nem como seria 1 hora a gente falando de todas as áreas possíveis da engenharia civil, ou algumas até impossíveis, que às vezes o engenheiro tem que entrar para dar um auxílio. E é muito importante isso, você como um aluno também, que quer vir aqui para a FEMA, nos dá essa oportunidade de que você pode encontrar na engenharia civil um campo, não só, a gente fala muito de, não só casa, mas engenheiros civis, engenheiros estruturais também são de extrema importância, fazem muita falta, têm o seu lugar no mercado, assim como engenheiro de estradas, engenheiro de saneamento, engenheiro hidráulico, hidrológico, de materiais, ou seja, o engenheiro químico, o engenheiro mecânico, tem campo, tem área para todas essas áreas, desde que você se encontre, se apaixone e veja que aquilo é o que você quer para a sua vida. Aqui na FEMA nós estamos com o curso de engenharia civil, estamos fazendo um curso da melhor maneira possível, diferenciado, para que você saia daqui como um profissional diferenciado também, que consiga, eu falo para todos os meus alunos, se você conseguir sair daqui e abrir o seu pequeno escritório de engenharia, começar a vender os seus projetos, eu estarei me realizando como professor, porque eu te dei a oportunidade de você ganhar dinheiro, manter a sua família, que seja na área de estradas, que seja na área civil, que seja na área que for que você escolher para viver. A gente vai te dar a oportunidade de você dar primeiro aquele pontapé inicial e o segundo, o terceiro, cabe você como profissional também se especializar, como a Tati disse, procurar novas informações e se desenvolver. Exatamente. Bom, meus caros, em nome da FEMA, agradeço imensamente a presença de vocês, o André já é de casa, mas em especial os nossos convidados, porque eu sei da reorganização que é necessária para estar presente aqui, compartilhando um pouco do conhecimento da experiência de vocês, que é vastíssima, gente. Todo mundo conseguiu perceber e nós vamos precisar, claro, num outro momento, sentar de novo para discutir algumas coisas, falar sobre algumas inovações também, em especial nessa área de vocês, porque afinal de contas, a própria apresentação, né, da dinâmica de trabalho de vocês já é algo que é pouco conhecido. Ainda falar de quais são as inovações que vocês vivenciaram ao longo desses diversos anos de trabalho, que é das nossas missões dentro desse espaço de conversa. Agradeço de coração e nos veremos em breve. E para você que nos acompanhou também durante o início, que está aí por dentro desse nosso conteúdo, agora que você já assistiu o vídeo todo, tem a oportunidade também de deixar o seu like aí para essa nossa publicação e também seguir a FEMA aqui no YouTube, acompanhar a FEMA também no Instagram e nas outras redes sociais. A partir de uma busca simples, FEMA Assis, você vai nos encontrar e vai ter oportunidade de interagir com todo esse conteúdo. E claro, esse material também vai ficar disponível nas nossas outras plataformas, em especial no Spotify, porque afinal de contas a gente tem essa oportunidade de transformar isso no videocast, que também é acessado lá a partir do nosso espaço do FEMAcast. Então um abraço para vocês, me despeço e nos vemos no próximo episódio.